Ainda no estudo bíblico, agora sobre Amós, né? Amós são 9 capítulos e eu quero ler eles aqui para você, amém? Amós, ele foi um profeta, mas você sabia que Amós, ele não foi chamado para ser profeta? Amós, ele era um pastor, ele era um cuidador de ovelhas, ele era um boiadeiro. Então ele vivia mesmo ali nos rebanhos, vivia em meio a currais, ele vivia no campo. Ele era um homem muito simples e ele falava do jeito dele, ele tinha o jeito dele. Mas Deus chamou ele mesmo assim, e chamou ele para dizer palavras duras, e é o que a gente vai ver aqui nesse livro, que ele diz, ele faz a vontade do Senhor. No capítulo 1, as mensagens dele, igual eu falei, são pesadas. Ele apresenta o julgamento que vai acontecer, né? Na época também do exílio. Amós, ele era pastor, ele era vaqueiro, uma ocupação simples. E eu te mostro aqui já no capítulo 1 para você entender que isso não é barreira para Deus escolher qualquer um de nós como profeta, não. Independente de se você é uma pessoa humilde, se você veio de um lar humilde, se você é uma pessoa que fala errado, se você é uma pessoa que não tem muito estudo, independente da sua idade, do seu grau de escolaridade, seu grau social, né? Deus, ele se importa com a gente. E ele se importa com aqueles que têm intimidade com ele, não com aqueles que se acham engrandecidos por cargos ou por conhecimento. Porque isso tudo para Deus não vale, a não ser que seja conhecimento espiritual. No capítulo 2, então, Deus se queixa da ingratidão, né? Porque rejeitaram a lei do Senhor, o povo, né? E eles estavam longe de Deus. E quando a gente está longe de Deus, a gente cava a nossa própria destruição. Então tem esse anúncio desse julgamento. Deus escolheu Israel no início para ser a família de Deus, para ser o povo que iria levar a boa nova para todo mundo. Tinham os reinos mais fortes, tinham reinos mais sábios, tinham reinos mais poderosos, reinos mais grandes em número de pessoas, mais ricos, mais cheios de poder, com mais conhecimento, mas Deus escolheu aquele povo de Israel. E o povo falhou, eles pecaram, e aí esse peso é jogado sobre o povo de Israel, por eles não levarem a salvação, por não anunciarem, porque eram encarregados de fazer isso, as demais nações, né? Então Deus, ele reprova também a idolatria daquele povo, né? E o povo não só era idólatra, mas era um povo muito mau, era um povo que oprimia os necessitados, né? E Amós, então, ele repreende ali também os amantes do luxo, porque existiam pessoas que eram todas cheias de si, cheias de ego, né? Então Deus também rejeita o culto hipócrita, que é uma busca pelo Senhor por rituais. Não é uma busca autêntica como o Senhor quer, né? Então a gente não deve ter uma adoração de meros rituais, porque assim as ofertas que a gente apresentar a ele, tanto de cereal, como oferta de dinheiro, de dízimo, como oferta de louvor que a gente cantar para ele, ou trabalho que a gente fizer para ele, para a igreja, ele não vai agradar dessas ofertas se você, né, ser um hipócrita e não estar fazendo aquilo que ele chamou para fazer no secreto e também em ações. Depois fala da postura egoísta do povo, né? Eram insensíveis com Deus e com as pessoas. O povo era tão insensível, eles eram entregues aos seus próprios prazeres, só pensavam em si, né? Então também fala dos juízos dos gafanhotos e do fogo que vem, mas esse fogo que vem, ele é cessado quando Amós, ele ora. Então aqui eu quero que você entenda que Deus não mudou de opinião, mas Deus teve compaixão do povo, né? Então aqui esse grau de se arrepender de Deus, falando de Deus, não é um grau de Deus mudou de ideia, mas é como se Deus tivesse compaixão. As nossas atitudes mudam o coração de Deus para aquilo que ele vai fazer. Às vezes você é uma pessoa que teve a vida inteira igual aquele homem lá na cruz, do lado direito de Jesus, uma pessoa ímpia, uma pessoa errada, e Deus já tinha para você um plano que seria esquecer você, mas aí você se arrependeu, você mudou, e aí você fez Deus ter compaixão de você, e aí você vai ser igual aquele que foi salvo, né? Então, o fim de Israel, ele estava próximo, né? Sofrimento profundo faz as pessoas se refugiarem nas Sagradas Escrituras. O povo, muitas das vezes, em meio à destruição, em meio ao caos, em meio ao desemprego, em meio à doença, corre para Deus, corre para a Bíblia, corre para a igreja, mas às vezes pode ser tarde. Amém.
Sempre quando você quiser buscar Deus, amém. Mas não deixe para fazer isso só quando chegar o sofrimento, né? Também fala do prumo de Deus, né? Esse prumo que fez Amós colocar ali como forma de entendimento, era um prumo que mostrava a justiça de Deus perante o modo de vida do povo de Israel daquela época. Então, fugir da presença de Deus causa destruição. E após longo sofrimento virá salvação. Assim termina o capítulo 9, assim termina o livro de Amós, desse profeta, né? Esse profeta muito simples, mas com palavras duras, que após tudo isso aí também o sofrimento virá salvação. Assim termina esse livro como esperança. E a gente viu depois que realmente teve a salvação e vai ter também pra gente. É uma mensagem até os dias de hoje. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Espero que você tenha entendido sobre Amós. E o próximo livro vai ser sobre Obadias. Que Deus te abençoe.